Queridos, vamos pegar nossas Bíblias neste momento. Estava pensando essa semana sobre algo para compartilhar com os irmãos. O Senhor me conduziu a 4 textos, e eu vou lê-los inicialmente com os irmãos, vou trazer alguns exemplos e algumas aplicações, e depois eu torno a voltar a esses 4 textos. São textos pequenos, são versículos basicamente, são 4 ideias que o Senhor colocou no meu coração para que nós possamos avançar na experiência da salvação. Quem é que deseja avançar no entendimento, no conhecimento, na graça, ter uma vida cristã próspera, frutífera, para a glória de Deus? Essa mensagem, ela nos auxilia nesse sentido. Ela nos ensina algo. Evidentemente que não existe nenhuma receita mágica para nada. Tudo que é espiritual deve ser experimentado, deve ser comido, deve ser provado, deve ser trabalhado dentro de nós. Talvez a direção é que, entendendo nós qual é a vontade de Deus, ou entendendo nós algum aspecto do nosso dever concernente ao Evangelho, que nós venhamos a ser humildes, nos esvaziar de toda arrogância, de toda pretensão, e então, pela fé em Cristo, pelo poder da palavra, nos propor a cumprir, nos propor a caminhar, nos propor a seguir. Talvez a grande questão hoje em dia é que, embora haja muita palavra, em vários segmentos da Igreja de Jesus Cristo, ocorre que às vezes nós recebemos tão somente como um sermão. É o sermão daquele dia, o sermão foi bonito, o sermão não foi tão bom assim, o sermão foi maravilhoso, mas poucas vezes nós estamos como que colhendo cada palavra, verificando na Escritura o sentido daquela palavra e recebendo para dentro do nosso ser, para que a palavra cause uma mudança real e uma mudança profunda. O tema de hoje: as coisas melhores e pertencentes à salvação. Os 4 textos que eu quero ler com os irmãos inicialmente, todos eles eu quero extrair a mesma ideia. Vamos ler primeiramente Filipenses capítulo 3, o texto de abertura dessa noite. Quero que você acompanhe na sua Bíblia, e eu vou ler então somente por agora os versículos 12 e 13, tá ok? Veja o que diz: não que eu o tenha já recebido. Contexto aqui que Paulo está dizendo que ele, ao conhecer Jesus, ele começou um caminho de conhecer a Cristo. Nós vamos entender isso no finalzinho da mensagem. Ele diz que a vida cristã consiste não somente num relacionamento, mas também na comunhão de Cristo quanto àquilo que Ele realizou. Ele diz então: não que eu o tenha já recebido. Então atente para esse detalhe, até para os irmãos poderem entender algo. Olhem para mim por um momento. Alguém aqui já recebeu a Cristo? Você lembra quando você recebeu a Cristo? Lembra que talvez tenha sido feito um apelo, e você então aceitou Jesus, né? Ali foi o começo de uma experiência cristã. A despeito de onde você tenha recebido, da sua condição, o fato é que ali foi um ponto inicial que você começou a perceber e começou a caminhar no Evangelho. Mas entenda que Paulo está dizendo agora: não que eu o tenha já recebido. Ou seja, ele quer dizer que, embora ele tenha recebido a Cristo, quando no caminho de Damasco ele se encontrou com o Senhor, seu coração se abriu para Cristo, mas ele quer dizer que o receber a Cristo é algo contínuo. Sim ou não? É algo que tem um começo, e que toda a vida cristã, portanto, consiste em receber a Cristo, em conhecer a Cristo, como ele diz, receber plenamente a Cristo. Ele diz então: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço,
esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nesse primeiro texto, eu quero deixar apenas, inicialmente, a seguinte ideia, versículo 13 e 14: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão, como quem busca o prêmio da soberana vocação. Quem está me ouvindo? O que nós temos que extrair desse texto? Existem coisas que precisam de ser abandonadas. Há coisas que nos atrapalham. Há coisas que, enquanto nós estivermos levando na nossa mente, enchendo o nosso coração de tantas preocupações com tantas coisas, isso nos impede de verdadeiramente experimentar aquilo que essencialmente temos que experimentar. E olha que quando Paulo diz esquecendo-me das coisas que para trás ficam, se você ler o contexto anterior, ele se refere a coisas mesmo bíblicas. Mesmo bíblicas. Olha que no versículo 5, ele vai dizendo assim, olha, Paulo era circuncidado ao 8º dia. Coisa boa ou ruim? Ele foi circuncidado segundo a lei de Moisés. Havia a lei de Moisés, que ordenava a circuncisão do indivíduo ao nascer, ao 8º dia de nascido. Então ele está dizendo assim, era a mesma coisa que o crente dissesse hoje, eu fui batizado. Essa é a ideia. A circuncisão para o povo de Israel, né, era como que o sinal no Antigo Testamento, como uma marca de que aquele era um israelita. Quando Cristo manda pregar o evangelho, ele não diz, ide, fazei discípulos batizando-os. Assim também o batismo se torna essa iniciação. Agora Paulo está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E essas coisas que devem ser esquecidas, ele está dizendo, a primeira é a circuncisão. Se você continuar, ele vai dizer assim, no versículo 5, da linhagem de Israel, era a linhagem dele, da tribo de Benjamim, ele era hebreu de hebreus, quanto à lei, ele era fariseu. Versículo 6, quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, ele era o quê? Irrepreensível. Versículo 8 ou 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda. Essa perda é o que ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Diga para o seu irmão, há coisas que devem ser deixadas para trás. Há coisas que devem ser abandonadas, esquecidas, largadas. Porque essas coisas podem estar ocupando o lugar daquilo que de fato deveria ocupar o seu coração. Este é o ponto que eu queria tirar desse texto. Mas vamos para um outro texto, Mateus 23, 23. Vamos ver o que diz Jesus nesse outro texto. Todos encontraram Mateus 23, 23? Estão lembrados do primeiro texto? Qual o primeiro texto? Há coisas que devem ser deixadas para trás, para que você se ocupe com as coisas que estão adiante, as coisas que de fato vão causar em nós mudanças. E essas coisas lá de Filipenses que devem ser deixadas para trás, são coisas mesmo bíblicas, coisas mesmo de uma experiência espiritual anterior. Mateus 23, 23, Jesus fala para escribas e fariseus o seguinte, acompanhe. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. 2 pontos, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. O que podemos extrair desse texto em conexão com o texto de Filipenses? Aqui diz que há coisas mais importantes e há coisas menos importantes. Está na sua Bíblia isso ou não? Leia de novo. O que Jesus fala? Ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo do endro, do cominho e da hortelã. 3 coisas que são muito pequenas, são ervas, sementes pequenas,
enquanto eles negligenciavam as coisas mais importantes da lei. Jesus está dizendo que existem coisas importantes e coisas menos importantes. E para você ter ideia da dimensão do que é importante e da dimensão do que não é importante, Jesus cria a metáfora: vocês estão coando um mosquito e engolindo um camelo. Então, não raras vezes, nós estamos atrás dos mosquitos. Estamos atrás e preocupados com os mosquitinhos, né? Sabe quando você vai fazer um café, e aí você abre ali a vasilha do açúcar, aí você vê que tem às vezes uma formiguinha. A pessoa olha assim: ah, mas tem formiga. Não tem essa situação? E às vezes está engolindo um camelo. Jesus fala que existe o mosquitinho, mas tem o camelo. O camelo, não está falando de mosquito e camelo, é dimensão. Coisas importantes, grandes como um camelo, coisas pequenas, que têm a sua importância, mas é mínima, que está sendo observada de uma maneira muito grande, ao passo que aquilo que realmente é importante está sendo deixado de lado. Então veja que esse texto tem conexão com o primeiro de Filipenses, porque em Filipenses diz: há coisas que tem que deixar para trás. E aqui diz, em Mateus 23, há coisas mais significativas que outras. Prestem atenção nas coisas grandes, nas coisas importantes, porque as pequenas podem estar atrapalhando a sua vida. Agora, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. O terceiro texto tem conexão com esses dois primeiros. Capítulo 10 de Lucas, versículo 38 em diante. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta assentava-se, ou quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta, entretanto, agitava-se, de um lado para outro. Interessante, né? Maria assentava aos pés do Senhor, prostrada, ouvindo. Marta, por sua vez, versículo 40, agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus, Marta, e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que esse texto nos traz em conexão com os dois primeiros? O primeiro fala que há coisas que devem ser deixadas para trás. Precisamos avançar para as coisas importantes que dizem respeito ao prêmio da soberana vocação. Mateus 23 diz o quê? Que há coisas pequenas e há coisas grandes, e que há uma tendência dos religiosos de dar atenção demasiada ao mosquito, ao passo que esquece da coisa maior e mais importante, que é o camelo. E agora, aqui em Lucas capítulo 10, temos o caso que diz que Jesus estava numa casa, e era a casa de Lázaro, de Marta e de Maria, e é dito que Maria apenas se assentava para ouvir o Senhor. Ela tinha uma só preocupação: ela queria apenas se assentar e ouvir as palavras de Cristo, e ali degustando aquelas palavras, saboreando aquelas palavras, porque são palavras de vida, são palavras de transformação, de salvação. Ao passo que Marta, também uma serva, como salientou claramente o pastor Josué na última ministração dele, que ela estava ali servindo ao Senhor, só que ela estava preocupada com muitas coisas.
Ela pensava que para servir ao Senhor precisava de muitas coisas, e de tantas coisas ela estava ocupada que ela estava aflita. Olha como diz o texto: ela se agitava de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, e foi então reclamar com Jesus. Jesus, você não está vendo que Maria está aí prostrada, quedada, assentada, somente ouvindo tuas palavras? Ordena-lhe que ela venha me ajudar nos meus afazeres. Estão preparando aqui um bolo de cenoura com cobertura de chocolate para o senhor. Tem que comprar Coca-Cola para poder acompanhar o bolo de chocolate com cobertura de cenoura. Não é verdade? Tem que lavar as vasilhas, tem que preparar, fazer um bolinho de chuva. Caso o senhor não queira doce, tem um bolinho de sal. Mas Jesus falou o que para ela? Marta, Marta, tu andas inquieta, tu andas agitada, né? E não sabe que pouco é importante. Ou seja, ele faz uma correção: uma só coisa é importante. Então, a conexão desse texto com os outros dois que nós lemos é de que existe algo que é de extrema importância, algo que é fundamental. E muitas vezes nós ficamos ocupados com muitas coisas, mesmo quando se diz respeito a servir ao Senhor. Vocês percebem que em vários lugares a Escritura nos chama a atenção para aquilo que é essencial. E o quarto e último texto, Hebreus capítulo 5, ou melhor, eu vou ler o capítulo 6, no finalzinho, quando eu voltar para esse texto, aí eu leio o anterior, tá? Capítulo 6, versículo 9, o escritor aos Hebreus diz: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Qual é a conexão desse texto com os outros três? Já deu para encontrar aí? Já deu para encontrar? Quem está me entendendo deve perceber. O que esse texto diz em relação aos outros anteriores? Ajuda aí, pessoal. Existem coisas melhores, existem coisas superiores. Olha o versículo 9: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos convencidos das coisas que são melhores. Existem coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ou seja, nós precisamos entender, queridos, que nós precisamos nos livrar de muitas coisas. E vivemos num século, num tempo de muita superficialidade. Quando se trata de teologia ou de assuntos teológicos, assuntos referentes a Deus, aí a coisa complica mais ainda. Se olhar para outros âmbitos da vida humana, tudo que é banalidade ganha muita dimensão na nossa vida. Tudo que é piada de WhatsApp ganha muita dimensão. A gente passa o dia inteiro mandando postzinho de piada, de coisa engraçada. E às vezes é engraçado mesmo, né? É engraçado. Não é pecado mandar postzinho não, tá, amados? É só porque é um mosquitinho, né? Que às vezes nós fazemos disso algo que ocupa o nosso tempo todo. Não estou aqui tentando ditar nenhuma regra para os irmãos, mas para os irmãos entenderem que no âmbito secular, social, nós gastamos nosso precioso tempo com tanto de banalidades. Eu fico assim muitas vezes até triste. Eu confesso aos irmãos, quantas vezes eu queria estar com pessoas e conversar coisas boas, mas é tão difícil conversar coisas boas com as pessoas que estão conosco, porque não há interesse. Você fala uma coisa boa, o outro já muda o assunto, vai contar um caso, falar mal da vida alheia, vai falar de um jogo de futebol, vai falar mal do Bolsonaro, vai falar mal do Lula. Não funciona essas coisas, queridos. Nossa vida é muito curta, nosso tempo é muito pouco. Paulo diz, devemos nós remir o nosso tempo. Mas eu quero falar especificamente das coisas que não agregam no âmbito do conhecimento bíblico, no âmbito da teologia, ou no âmbito das coisas referentes a Deus. Então,
Interessante que de tempo em tempo surgem uma série de discussões que são vazias. Para você talvez tenha algum significado, mas eu oriento a você que você busque então onde está o significado dessas coisas. As pessoas estão preocupadas, por exemplo, se a terra é plana ou se a terra é redonda. Quem aqui acha que a terra é plana? Deixa eu ver as mãos. Quem acha? Não tem problema, irmãos, aqui não tem julgamento se é plana ou se é redonda. Só quero saber quem acha que é plana. Você levantou, agora vai ter que ficar aí. Você já levantou. Só você acha que... Deixa eu ver outra. Tem outra ali, ó. Quem acha que a terra é redonda? Um globo. Os outros acham que é um triângulo, né? Um retângulo. Ai, o pior é que as pessoas ficam preocupadas com isso. Semana eu recebi uma mensagem: pastor, me ajuda, me socorre. E eu, opa, Jane, ajuda, vê o que está acontecendo. Não, pastor, uma dúvida está aqui me consumindo, eu sei e tal, mas a terra é plana ou é redonda? Bate uma tristeza. Fala, gente, o que eu estou fazendo? Tem ninguém me entendendo, não é possível. A maneira de responder a essa pergunta é simples. A terra é plana. Beleza? E agora? A sua vida financeira mudou que tanto? Os seus relacionamentos melhoraram? Sua vida espiritual afetou sua salvação? Mudou sua forma de crer em Deus? O que muda? Nada. Não, pastor, a terra não é plana, ela é redonda. Sim, e daí? O que vai acontecer? Vera, me ajuda. O que vai acontecer agora? Descobrimos, a terra é redonda. Ah, mas tem alguém que consegue ver alguma coisa. Não, pastor, é porque na escritura, no livro de Isaías, está escrito que Deus se assentava nas redondezas da terra. Ó. Sim, mas e aí? O que tem? Não, pessoal, a terra tem que ser plana, porque sendo plana só tem gente em cima, não tem gente embaixo. E tendo gente somente em cima fica mais fácil, para quando Cristo voltar, todo olho vai ver. Entenderam? E agora? O que vai acontecer? Preparar para o dia da vinda, ninguém quer. Observa que discutir se a terra é plana ou redonda e buscar 3 ou 4 versículos para justificar uma coisa ou outra, não agrega sentido espiritual à sua vida. Você tem que preocupar com a volta, com a parousia, com a manifestação, aí sim. Ou seja, nós estamos deixando de lado coisas importantes, desde que nós, nesse ministério, passamos a dizer: olha, irmãos, a nossa perspectiva, o nosso olhar, o nosso falar estará voltado agora para aquilo que nós chamaremos de palavra orgânica, palavra espírito. Até hoje muitos não entenderam, e nós temos que falar uma vez, 2 vezes, 30, 50, quantas vezes forem necessárias, para que nós entendamos que nós estamos preocupados com tudo aquilo que diz a Escritura, mas não no sentido histórico, ou no sentido do método, tampouco do conceito. Não estamos atrás de um melhor conceito. Nós estamos querendo entender como que essas coisas que a Bíblia apresenta, como que elas acontecem dentro de nós. Por exemplo, quando se fala de pecado, as pessoas querem saber se é pecado beber cerveja ou não. Querem ver uma coisa? Quem aqui gostaria de saber se é pecado beber cerveja? Deixa eu ver a mão. Uma pessoa. O restante hoje ou bebe e está com medo de ser excluído da igreja, ou então acha que é pecado. Enfim, aí para quem pergunta isso, eu pergunto assim: vem cá, você está preocupado com o pecado? Numa boa. Digamos, Cádimo, usar o Cádimo aqui com... Digamos o Cádimo fala: pastor, tem uma coisa que está me incomodando, rapaz.
que é cádmio? Pastor, eu passei ali na casa do irmão Catolé. E aí eu nem entrei, sabe? Eu ia entrar, mas quando eu vi, ele estava tomando uma cerveja, eu fiquei, misericórdia, eu já despedi rapidinho, fiquei até sem jeito, nem entrei, mas isso me incomodou, pastor, aí agora está aqui martelando, é pecado beber cerveja? Aí a pergunta que eu faria para você, Cádmio, é, você está preocupado com o pecado? Não é boa. Porque pecado, essa palavra nem existe na Bíblia, sabia? Não tem essa palavra pecado na Bíblia. Não existe. Eu diria que pecado, nem existe pecado. Nenhum. Calma. Calma. Irmã Rosalene falou assim, agora eu tô de boa. A Vera falou assim, eu estou na pista então. Gente, calma, cuidado, não me interprete mal. Eu quero dizer que na sua Bíblia tem a palavra pecado, certo? Mas quando Paulo, Pedro, João, Tiago escreveram os livros da sua Bíblia, lá na língua grega, eles não colocaram a palavra pecado. Usaram a palavra grega que se lê hamartia, e que foi trazida para o português como pecado. Mas se você pegar hamartia e traduzir, literalmente não dá pecado. Pastor, mas então você está acabando com tudo, não tem mais nem pecado. O problema é que hamartia significa literalmente errar o alvo. Primeiro ponto. Toda vez que você lê na Bíblia a palavra pecado, entenda, quer dizer errar o alvo. De modo que quando você lê pecado e não sabe que pecado é hamartia, que quer dizer errar o alvo, você pega a palavra pecado e se lembra da escolinha dominical da Assembleia de Deus que dizia que tudo era pecado. Cuidado, mãozinha no que pega. Não tem esse negócio? O menino está lá na casa dele, que ele fez xixi, não pode pegar. Verdade. A mãe briga. Minha filha, lá em casa a coisa era complicada. Complicada. Difícil. Tabu. Porque era o entendimento. Aí cuidado, o pezinho onde pisa. Tudo era pecado. Você ficava pensando, poxa, Deus é um olhão. O Salvador do céu. É acusação, cuidado. Daí o Salvador do céu está olhando para você, cuidado. Ninguém precisa de um. Se ele é Salvador desse jeito, né? Quem que precisa de um condenador, né? Mas vocês entendem que o problema é que você certamente, talvez, não esteja preocupado com o pecado. Porque se você estiver preocupado com o pecado, você tem que primeiramente saber qual é o alvo. Porque para eu saber se eu errei ou não errei o alvo, eu tenho que saber qual é esse alvo. Porque se eu não sei qual é o alvo, como é que eu sei quando eu peco ou não peco? Quando eu erro o alvo ou não erro o alvo? Quando eu cometo hamartia ou não? Deixe-me corrigir o coração e o pensamento dos irmãos. O termo pecado na sua Bíblia está certo, do ponto de vista que você deve interpretá-lo como errar o alvo. Entendeu? Não saia por aí dizendo, o Alexandre agora está dizendo que não existe mais pecado. Se você fizer isso, você vai pecar. Você vai pecar, não vai não? Eu estou dizendo que a palavra pecado aí deve ser compreendida conforme Pedro, João, Tiago, quem escreveu usando o termo hamartia. Porque quando chega a você pecado, que teria o mesmo significado, você não recebeu esse entendimento. O alvo da vida humana, conforme João capítulo 15, é produzir fruto. Na linguagem poética de Jesus, ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se você é um ramo, ele diz, o ramo precisa produzir fruto. E este fruto, diz ele, é o amor. Somente quando o homem ama verdadeiramente a Deus e aos homens, ele está acertando o alvo.
tudo que você fala, que você faz, que você cultiva enquanto pensamento, se não converge para o amor, é hamartia, é pecado. Como disse Jesus, até dar uma esmola para alguém. Se você o faz pensando em ser visto pelos homens, o ato de dar esmola é algo bom, o ato. Mas se a intenção é ser visto pelos homens, você erra o alvo, porque você está sendo egoísta e não altruísta. Você peca. E quando você fala mal do irmão, você erra o alvo. Sempre. Sempre. Quando você cultiva divisão no coração, partidarismo, você erra o alvo. Mas nós estamos preocupados se porventura usar esmalte na unha é pecado. Está todo mundo coando mosquito. Pastor, tudo bem que não é pecado, mas você não acha meio escandaloso certas coisas? Meu irmão, vamos avançar para as coisas que são mais importantes para a salvação. Vamos parar de ficar discutindo coisas que não nos levam e não agregam nada. Hoje em dia tem algo que ocupa muito a mente das pessoas. Muito. Estão preocupados em saber qual que é o nome de Deus. Pastor, qual que é o nome de Deus? Querem ver uma coisa? Quem aqui sabe qual é o nome de Deus? Ninguém sabe? Qual é o nome de Deus? Jesus. Vão dizer que está errado, vão dizer. Yahvé? Está errado também. Vão dizer. Jeová, piorou. Quem mais sabe um outro nome? Eu já vi que vocês, graças a Deus, desse mal vocês não estão contaminados. Senão ia ter um bocado aqui querendo falar uns nomes aqui. Como é que é? Tem uma série de nomes. Enfim, as pessoas querem pronunciar corretamente o nome de Deus. Vão para o grego, para o hebraico. Isso começou lá atrás com o nome de Jesus. Disse que não era Yeshua, era Yoshua. E aí vai indo, foi indo e eles foram se dividindo. Porque aqui vai dar um deus cavalo do Egito, aqui vai dar outra coisa. E aí essa confusão do demônio estão atrás do nome, da pronúncia correta do nome de Deus. Pastor, como é que é o nome de Deus de fato? Para seu governo, Deus não tem nome. Não existe nome em todo o universo capaz de nominar o inominável. Poderíamos usar uma frase de um certo escritor cristão que diz: o inominável de 1000 nomes. Ó. Por que o inominável de 1000 nomes? Porque ele é inominável, porque dar nome, denominar, definir, é traçar limites. É você reduzi-lo a uma coisa. Todos os nomes, eles estão ali para limitar aquele objeto. Se eu perguntar se isso é um microfone, você sabe que microfone não é celular. Os nomes, eles diferenciam as coisas. E eles reduzem o objeto a partir de um feixe de características. E como Deus é infinito e é eterno, nenhum nome de nenhuma língua, de nenhum tempo é capaz de nominá-lo. Mas sendo ele o inominável, os homens precisam de um nome, porque nós, no nosso limite, precisamos de um nome. E aí os muitos nomes que a Bíblia apresenta, para ficar somente na Bíblia e não partir para outros livros, o fato é que todos esses nomes que são dados, eles são dados apenas para marcar uma certa experiência da pessoa com o divino. Então, quando, por exemplo, alguém tinha uma experiência com Deus, então Deus se falava um nome que marcava aquela experiência. Mas não é o nome de Deus. Deus não tem nome. Então não fique atrás de nome. Se alguém quiser saber algo mais aprofundado sobre isso, eu tenho um artigo, está no nosso site, o verdadeiro nome de Jesus Cristo, algo nesse sentido. Você vai encontrar. Outra coisa que o povo também anda muito preocupado com escatologia. Escatologia é uma coisa que o povo fica perturbado. Tanto é que os vídeos nossos, no nosso canal do YouTube de escatologia, são os vídeos que mais têm acesso, que mais têm discussões.
Chega a milhões de acessos, a centenas e milhares de acessos. Agora, pastor, você não pode falar de escatologia porque você fez o Apocalipse inteiro, 81 mensagens, só escatologia. Inclusive o Devap é conhecido, onde ele é conhecido, em ter grandes e boas ministrações de escatologia. Mas se você pegar desde o princípio do estudo lá de Apocalipse, nós temos demonstrado, o livro do Apocalipse é um livro que visa apresentar o Cristo glorioso, na sua vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o mundo, sobre o diabo. Ou seja, é um livro de esperança para aqueles que estavam sem esperança. É um livro que procura revelar ao homem aquilo que Deus já fez e já realizou. Porque diante das tribulações da vida, das angústias da vida, das perseguições da vida, das tribulações da vida, às vezes nós chegamos a pensar, será que vamos conseguir? Será que vai dar certo? Será que nós vamos aguentar? Aí você lê o Apocalipse, não para ficar querendo saber quem é o anticristo, mas para compreender que o Apocalipse é como que Deus fala assim, olha, a história já está escrita, o cordeiro e a sua esposa já venceram. Esta é a ideia. É para gerar esperança, é para gerar fé, certeza, segurança. Agora, quando fala sobre anticristo, misericórdia, pensa numa confusão, pensa num querer saber, e aí o pior, acabam perdendo o que é essencial. Entender sobre o anticristo, há duas maneiras, da maneira do mosquito, da maneira do elefante, não, do camelo. Você quer elefante, Josué? Qual que é a maneira do mosquito? Você querer saber o nome dele. Digamos que o nome dele seja César Nero. Tá, Josué? Digamos, vamos partir do pressuposto mais provável de acordo com os dados e os estudos, ok? E aí? Gostaram? César Nero. A Rosalina vai para casa, não, jura do céu, se acredita que o pastor disse que o anticristo é o César Nero? Ele, quem é César Nero? César Nero, aí vai dar um problema, porque vamos para o WhatsApp, né, lá para o Google, né? Quem é César Nero? Aí vai apontar lá para o rei, imperador romano, vai ler a história, mas como pode ser ele se ele já morreu? Aí começa o problema. Pastor, tinha uma dúvida aqui. Aí começam as perguntas. Aí no final vai para onde? Agora, se você entender que toda a escritura, sobretudo os livros de João, seja ele o seu evangelho, as suas epístolas ou o Apocalipse, vai falar sobre o espírito do anticristo. Como Paulo também dizia nas suas epístolas, que já naquele tempo já estava agindo. O espírito do anticristo está presente no mundo e agindo nos corações, gerando em cada coração que o recebe um espírito anti-Cristo, contrário a Cristo. E toda vez que nós cultivamos e permitimos que os sentimentos anticristãos ganhem nosso coração, nós estamos sendo selados. Poxa, nós temos que olhar organicamente a Escritura. O que é a verdade acerca do anticristo tem a ver comigo, tudo. Agora você quer saber de onde ele vem? O nome do pai, o nome da mãe, RG, CPF, meu irmão. Complica, porque não vai dar nada. Qual que é o CPF dele? Não, o anticristo é o Papa Francisco. Não tem quem diz isso? Tem quem diz isso. Mas já disseram que era o Bento. Antes do Bento disseram que era o João II. Antes do segundo disseram que era João I. E se você voltar, foram todos e não foi nenhum. Porque tudo isso é especulação. Vamos deixar essas bobagens para trás e vamos nos firmar naquilo que é essencial para a nossa salvação. Querem saber se Jesus vai voltar antes, durante ou depois da grande tribulação?
Digamos que o Catolé me pergunte: pastor, é antes, durante ou depois? É antes. Bom? Aí a Rosirene me pergunta: pastor, e aí, quando é que é? É durante. Beleza? Aí vem a TT: mas pastor, é quando? É... Hã? A TT que é a previsão. Está vendo? Agora, por que ela quer saber a previsão? Deixe-me falar algo para os irmãos que eu achei interessante, para eu me ajeitar, para eu me preparar. E se eu dissesse, TT, olhe para mim, ele virá amanhã, você vai se ajeitar? Não dá tempo. Ela falou a verdade. Olhem para mim em nome de Jesus, cuidado. Eu vou dizer algo que vocês podem nem concordar comigo, não tem problema nenhum. Deixa a vida passar e você vai entender, nem que seja quando chegar lá do outro lado. Ninguém se prepara de um dia para a noite. Os crentes falaram a vida inteira. Você tocou o terror a sua vida inteira. Roubou, matou, estuprou, magoou, bateu, esculhambou, mentiu, fez tudo de errado. No dia da morte estava lá, ai, vê alguém, aceita, eu aceita. É, como é que não aceita, meu irmão? E tem mais, se sair o crente e vier o outro, aceita o capeta, também aceito. Eu quero me dar bem. O negócio está ruim para o meu lado. É igual o outro, daí ia passando assim, em cima de uma ponte bem estreitinha, um abismo grandão. Chegou lá bem no meio. Alguém falou assim: rapaz, você não tem medo não? Você pode cair lá embaixo. Ele falou: não, mas Deus é bom. Aí o outro falou assim: mas e se o diabo te empurrar? Aí ele pensou: se eu falo mal do diabo agora, vai que... Ele falou: não, mas o diabo também não é tão ruim assim, né? Ou seja, ele faz qualquer coisa para livrar sua pele. Ele só quer livrar a pele dele. Só quer livrar a pele. Ah, pastor, mas não tem arrependimento da morte? Pode ter arrependimento, mas não tem transformação. Porque o problema do pecado é uma consciência que foi formada e forjada ao longo de anos e anos e anos e anos a fio. E essa consciência tem que ser destruída ponto a ponto. E isso leva tempo. Pastor, e o que acontece se eu morrer agora? Não dá tempo? Não dá. Aproveite se está vivo e começa a colocar a sua vida na presença de Deus. Leia o Evangelho, abra o coração, começa a pedir a Deus discernimento, ouvir a palavra com o coração, em oração, reflexão. Leva a sério a sua vida, seus relacionamentos, seus negócios, suas amizades, seu casamento, seus filhos. Vamos levar a sério, à luz da palavra. Um dia desse estava lá em casa: pastor, me socorre, me ajuda. Aí eu: pois não, pastor, é o seguinte, sabe aquele texto que fala sobre o divórcio? Que diz que o homem não pode divorciar, a não ser que seja por relação ilícita, né? Sim, o que tem o texto? Pastor, você podia falar algo desse texto para mim? Preciso muito compreender. Como é que é? Você está querendo compreender as Escrituras? Não quer compreender a Escritura. É esse texto. Sabe por quê? Porque a mulher dele tinha dito assim: ó, não te quero mais. Ele falou assim: mas eu sei que você é fiel a Deus. E tem um texto aqui. Ele está ameaçando a mulher com um texto que diz que você não pode. Vocês entenderam? Pegou o texto e queria o meu aval. Porque quando coloca o texto bíblico, que a voz do pastor Alexandre falando é mais forte que a voz de Jesus. Mas só nesse caso. Só para levar a pele dele, que não quer perder a mulher. Porque ele machucou a mulher a vida inteira. Arruinou, beliscou, espetou, desprezou. Agora que a mulher não quer mais, agora ele quer a Bíblia. Aí vem para o culto com a Bíblia. Não adianta. Aí, pastor, qual é o seu conselho de me dar? Conselho que você, perdendo essa mulher, a não ser que, vamos orar e vamos tentar, mas é muito difícil, meu irmão.
Você gastou 10 anos, 20 anos para destruir os sentimentos dela. E eu vou lá e vou resolver em 1 hora? Eu vou resolver? Resolve, Vera? Fala mais alto, Vera. Aí chama o pastor com o texto de Mateus 19. É aquela questão. Ela quer preocupada com o texto bíblico, para quê? Nós temos que ouvir a palavra. Porque pastor tem que pastorear, tem que ir lá na casa. Eu não vou fazer milagres. Nem Jesus indo pessoalmente resolve o seu problema. Porque é problema de coração. Como é que pastor pastoreia? Ora, por meio da palavra. Toda palavra é um apacentamento. Mas você não quer o apacentamento da palavra. Você quer que pastor solucione problemas de casamento. E não resolve. Não resolve, queridos. Se você não ouve a palavra, vai ouvir pastor. E o pior, só procura pastor quando a coisa está destruída. Quando está coisa boa, não chama não. Pastor, vamos ouvir umas músicas, bora comer uma rabada, uma costela. Não chama. Agora, quando o negócio está feio, chama o pastor. E o pior que... Mas vocês entendem a questão, as preocupações? A pessoa está preocupada com o batismo. Eu ministrei aqui há um tempo uma mensagem que o tema era batismo, imersão ou aspersão. Poxa, eu ministrei aquela mensagem para dizer que não é imersão nem aspersão, que isso é bobagem. Que batismo é orgânico. Está lá quem quiser ouvir. Aí no final diz, não, mas o batismo é por imersão, mas no sentido de você ser mergulhado na morte e não na lagoa. É na morte de Cristo. Agora eu desafio vocês, vão olhar os comentários lá da internet dessa mensagem? Não leiam para você ter a noção. Tem gente assim, não, é por imersão, não pode ser por aspersão. Aí o outro vai dizer, não, esse pastor está maluco. O batismo é na morte de Cristo. E eu falei o quê? Vocês estão entendendo? Então, nós temos que pensar nas coisas de fato importantes. Nós lemos aqui alguns textos, e eu vou falar agora fora da ordem, sem problema. Meu tempo está curto, já está acabado, na verdade. Só para os irmãos entenderem. Em Mateus 23, olha que coisa linda. Jesus fala assim, olha, vocês estão preocupados com o dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Preste atenção. Jesus está dizendo, segundo a lei de Moisés, vocês devem fazer assim essas coisas. Perfeito? Ele não está dizendo, não faça. Mas lembre-se que ele está dizendo ao povo de Israel, na antiga aliança. Não é Novo Testamento. Cristo não havia morrido ainda. Então ele está dizendo, vocês são meticulosos. É aquele crente que vai dar o dízimo e está preocupado se é do bruto ou do líquido. E ele faz questão de dar o dízimo em cheque para colocar os centavos, para que ele possa se encontrar fiel, ou se sentir fiel. Entende isso? É aquele irmão, né, que está preocupado se quando vende a casa, a pessoa tem que dar o dízimo da casa também? Já ouviram isso? Não? E eu não vou nem falar de dízimo, vou falar de tanta coisa esquisita. Tem dízimo de casa, tem dízimo, tem até o trízimo, já ouviram falar? Essa palavra nem existe, trízimo, mas deram o nome, né? E quem deu também faz sentido, né? Bem, de todo modo, olhem para mim, Jesus diz, vocês estão preocupados com o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, vocês estão se esquecendo de algo fundamental. Porque quando se tem o fundamental, essas coisas pequenas não têm valor. E se algum valor há, estará agregado no que é grande. Ele diz, olha, vocês estão esquecendo da justiça. Olha, coisa grande. Da fé e da misericórdia. Então tem crente preocupado com o dízimo do cominho, mas não tem justiça. Mas a sua fé é crença, é crendice. Não é fé, de fato e de verdade, no Cristo de Deus, na sua obra, nas suas palavras. E falta-lhe misericórdia. Pessoa que é capaz de dar o dízimo, do bruto do que ganha,
mas não é capaz de socorrer a própria mãe, o próprio pai, o próprio irmão. Então, temos que pensar isso, irmãos. As coisas importantes em Mateus 23 é a justiça, a fé e a misericórdia. Se você tem justiça, fé e misericórdia, dízimo de endro é bobagem. Quem está preocupado com dízimo de endro? Porque tudo que você tem é dele. Tudo que você tem se compartilha com o pobre, com o necessitado. Você está preocupado? Quem fica ali endo para cá, endo para cá, endo para lá, endo para cá, para tirar a 10ª parte. Isso é mesquinharia. Isso é de uma bobagem. Mas os crentes não querem saber da justiça, da fé e da misericórdia. Não querem saber do camelo, querem saber do mosquitinho. Você vai lá para o texto de Filipenses capítulo 3, versículos 9 a 16. Paulo fala, olha, há muitas coisas que têm que ser deixadas para trás, que seriam, no caso, todas as coisas religiosas, todos os ritos religiosos, os cargos religiosos. Ele diz, olha, eu era fariseu. Sabe o que é ser fariseu? Ser um fariseu, nos termos legítimos da época, seria mais ou menos alguém, hoje, de uma grande denominação evangélica ou protestante, dessas poderosas, ele ser um bispo de uma igreja dessa. Mas eu sou bispo da igreja tal. Poxa. Ou sou pastor da igreja tal. Aí todo mundo respeita. Então, a ideia era que quando Paulo diz, eu era fariseu, ele fala do posto, do lugar que ele ocupava. Mas o que isso significa? Quando o assunto é Cristo. Ele diz, olha, tudo aquilo que eu tinha por vantagem, por lucro, que me agregava aos olhos das pessoas algum valor, seja nascido circuncidado ao 8º dia, essas coisas todas eu deixei para trás, porque existe algo que é fundamental. O que é fundamental em Filipenses? Conhecer a Cristo. Então, qualquer discussão teológica é vã, se não for com vistas a conhecer a Cristo. Tudo o que fazemos, se não for com vistas a conhecer a Cristo, é vão. Mas esse conhecer não é conhecê-lo teologicamente, não é saber os textos, onde se encontram o significado. Ele diz, não, é conhecer no sentido de que eu seja conformado a Ele na sua morte, na sua ressurreição. Conhecer, ser conformado na sua morte, é que a sua morte opere em mim e destrua o grande problema do homem, que é o pecado original, que é o ego. Destruir e conhecer o poder da sua ressurreição. São experiências. Por isso que lá no livro de Lucas, quando fala de Maria, Maria tinha escolhido a melhor parte, né? O que significava a melhor parte? Ouvir a Cristo. Mas não é escutar, é ouvir. É aquele sentido que diz, quem tem ouvidos, ouça. Isso é um grande problema, porque todos escutam, até com o microfone desse, como é que não escuta, né? Agora, ouvir está para o coração. Eu sei que não se resolve nada do dia para a noite, nós temos muitos problemas, mas é você acolher a palavra, refletir a palavra, orar a palavra, colocar a sua vida diante de Deus, falar, Senhor, essa palavra eu preciso experimentá-la, eu quero te conhecer, eu quero conhecer e ser conformado à tua morte e conhecer o poder da tua ressurreição. É o que diz no Hebreus, no capítulo 5 e 6 de Hebreus. Capítulo 6 de Hebreus, o texto que nós lemos, quando fala das coisas melhores e pertencentes à salvação, Paulo vai dizer que devemos deixar de lado algumas coisas. Hebreus capítulo 6, estou encerrando aqui. Se você ler a partir do versículo 4, ou melhor, versículo 1, ele diz, por isso, pondo de parte. Pronto. Coloca de lado. Colocar de lado o quê? Os princípios elementares da doutrina de Cristo. Pastor, o que são os princípios elementares da doutrina de Cristo? É todo conceito referente a Cristo
nos moldes do Antigo Testamento, porque lá eram sombras e figuras. Vamos agora progredir, ele fala, para aquilo que é perfeito, pondo de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Então existe algo perfeito. Perfeito é tudo o que está de acordo com o Espírito do Evangelho. Prestem atenção, hoje nós vivemos, conforme diz Jesus, no tempo que se adora a Deus em espírito e em verdade. Pastor, mas sei não, viu? Estava olhando aqui essa parede preta, rapaz. Dá uma tristeza. Eu já ouvi isso. Aí por quê? Ah, pastor, está igual as igrejas pintando de preto. Olha a preocupação da pessoa, a cor da parede. Mas para quem quer saber, é porque como nós fazemos transmissão e fazemos gravação e edição para deixar para a posteridade, a cor preta é a cor melhor para filmar e para transmitir. Esse é o motivo, esta é a razão, e a única razão, tá bom? Quem falou que estou perdoado? Eu ouvi? Estou perdoado? Você tinha dito isso? Não. Você também está perdoada. É porque nós pedimos orientação, porque nós queremos melhorar a transmissão para os irmãos que estão longe. Então nós temos que melhorar tudo, o áudio. Estamos trocando de mesa de som para melhorar a transmissão, para quando os irmãos cantarem aqui, a bateria sair lá para eles ouvirem, os backs também saírem, que às vezes só uma corda do violão saindo, uma corda, nec, 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 e lá não ouve mais nada. Então nós estamos servindo aos irmãos que estão usufruindo dessa bênção que nós temos aqui. Aí orientaram, pastor, então a cor preta é melhor, para tirar a luz, o brilho, né? Então vamos fazer, só isso. Se não fosse por isso, podia ser rosa. Aí ia falar que era igreja LGBT. Não tem jeito para o falador. Não, vamos colocar aqui uma lista vermelha, uma roxa, uma amarela, uma verde. Aí vamos falar assim, agora é igreja LGBT. Se colocar, que cor? Vermelho, vamos dizer que é o quê? Ah, é PT. Vamos dizer que é PT. Aí, tá vendo aí, ó? Não fala de política, mas fica com mensagem subliminar. Não tem jeito, irmã Miriam. Tem jeito? Se colocar azul e amarelo, Bolsonaro. Se escrever Deus acima de todos, piorou. Gente, olha, nós desse ministério só queremos uma coisa: as coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Fora disso, não me envolve, porque eu estou fora. Eu não pinto por modismo, até porque para mim é muito escuro. Você precisa do Gilvan, tudo aqui era azul, tudo azul. Quem lembra do ministério há 10 anos? Tudo era azul, parede azul, ó, tudo é azul, ó. Isso aqui ainda as cadeiras azul, o envelope azul, pode olhar, tudo era azul. Agora, sabe por quê? Quem quer saber? Eu vou dizer por que ele quer azul. Porque ele é daltônico. É verdade. Não, mas ele não tem problema. Tem problema, Gilvan? Não tem. É que ele só enxerga o azul. Qualquer outra coisa, ele fala assim, isso aqui é... botar um cinza, que coisa que é, Gilvan? É um azul. Falei, Gilvan, nós temos que colocar o data show. Falei, não, pastor, a gente coloca um ferro assim, ó, para segurar o data show, a gente pinta de azul. Gilvan é uma bênção. Gilvan é uma pessoa que Deus nos deu para ser um esteio, né, Josué? Ele é uma coluna. Pensa numa coluna. E tem muita coluna aqui, muita. Então você dá uma coluninha assim,
mas já é coluna. Queridos, me perdoe o horário. Eu tinha muito a dizer, mas o tempo é pouco. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Peço perdão pelo tempo que eu passei.